Good evening, everyone. Good evening, Peak Leader. How are you? I hope you're having a great day and a good evening for you all. So here we are for another class for our corporate English, right? So today we are coming straight from the US, because I'm in the US right now. Então, eu tô aqui nos Estados Unidos hoje. Então, a gente vai fazer, né, nossas aulas que a gente tem semanalmente, direcionada para o inglês corporativo, para o Business English, né? E hoje, em particular, a gente vai estar falando sobre o quê? Nós vamos estar falando sobre expressões, né? Termos, expressões e negociações em inglês. Então, querendo ou não, nós participamos, né, de várias negociações durante toda a nossa vida. E quando eu estou no meio corporativo, seja você da área administrativa, financeira, contábil, tipo, né, operacional, recursos humanos, enfim, nós vamos estar negociando, né? Nós negociamos no nosso dia a dia. We are always negotiating, correct? Então, a gente está sempre negociando. Então, para eu estar no mundo corporativo, eu preciso ter essas expressões que eu mais utilizo para barganhar, né? Para entrar no assunto, para ser uma situação onde todas as partes ganham. Como eu posso fazer isso, né? Da mesma forma que eu faço em inglês. Então, você aí que é da área financeira, contábil, representante comercial, né? Que a gente precisa sempre estar atualizado, se eu tenho que fazer negócios internacionais, principalmente, se eu tenho que trabalhar, né? Fazer alguma coisa com as minhas filiais fora do país, então essa aula é para você. E para quem quiser se aprofundar nisso, só um pouquinho. Para quem quiser se aprofundar, como eu disse, eu estou nos Estados Unidos, então estou aqui na casa de alguns amigos, eu vou ficar aqui por algum tempo. E o cachorrinho deles me adotou, pessoal, o Ouri. Então, para quem quiser se aprofundar, voltando, né, nesse assunto, eu convido todos vocês, né, no final dessa aula vai ter um link, onde vocês vão conseguir, né, acessar, né, o FFCI, que é o quê? É o nosso aprofundamento, toda a parte financeira e contábil em inglês, com um módulo todo especificamente em técnicas de negociações, as negociações em inglês, todas as partes, tudo bem estruturado para que vocês não se percam mais nessa área, ok? E essa vai ser a nossa primeira aula de 2 aulas com termos, né, termos, expressões referente a negociações em inglês. Então, vamos começar? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, vai share my screen. And let's see. Here we are. Então, aqui, deixa eu só fazer aqui uma coisa, pessoal. Just one sec. Here is better for you to see it, right? Então, né? Can you see my screen, everyone? There we go. Então, common negotiation expressions, né? Deixa eu botar aqui. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar por the opening of a negotiation, né? How do I open a negotiation? Como é que eu abro, né, uma negociação? Se eu estou numa sala de reuniões, se eu estou num telefonema, how do I open this negotiation, right? Então, o que a gente começa, né? Eu posso falar dessa forma. Let's get started by discussing our main objectives, né? Let's get started. Então, aqui vamos, né? Vamos começar by discussing, não de discutir, mas de debater, né? Os nossos objetivos principais, que é main, né? No sentido de principais, né? We are here today to find a mutually beneficial agreement. Né? Então, we are here today, nós estamos aqui hoje para encontrar um que seja mútuo, né? Que que beneficie, né? A todos nós. O que é agreement? É um contrato. Então, se vocês forem ver, se a gente está vendo aqui, isso é como eu abro uma negociação, open the negotiation. Então, aqui eu tenho palavras, eu tenho expressões que eu vou usar muito no meu business English. So, let's get started. We are here today to find a solution, to find a new project, to find the best way to go about this subject, this contract. Então, aqui, main, né, que é o principal, objectives, discuss, mutually beneficial.
agreement, né? Que é os contratos. Tá, essas são algumas frases, mas como é que eu incorporo isso, Jusceia, no meu dia a dia? Se eu estou numa reunião, quando eu começo assim, let's start by discussing, não, a gente pode dizer, se eu estou numa reunião, como aqui está um exemplo, né? Thank you for meeting with us today. Thank you for let us express our thoughts about this, né? Então, aqui, thank you for meeting with us. Então, let's get started by discussing our main objectives for this partnership. Let's get started by discussing our main objectives for this project. Let's get started by discussing our main objectives for this position. Então, here I can use different ones to do this. Então, eu posso usar várias frases, vários contextos para eu falar disso, de como eu abro uma negociação. Aqui seria outra opção. We are here today to find a mutually beneficial agreement that works for both parties. Parties não é o plural de party, que é festa, né? Então, que é parties, quer dizer, de todas as partes envolvidas. Então, parties aqui não é o plural de party, ok? Que é festa. Então, we are here today to find a mutually beneficial agreement that works for both parties. Então, a gente está aqui hoje para encontrar, né, um contrato que beneficie ambas, né? Mutual, ambos, né? Both parties, mutually, quer dizer, both ways, né? De todos os lados. Agreement that works for both parties, ok? So just put here. So doesn't get in my way. Então, aqui eu tenho, né, meeting, que é uma coisa que eu uso muito no Business English. Let's get started by discussing main objectives. Partnership, que quer dizer ao meu relacionamento, a minha parceria, né? We are here today to find, né, that works. O que é works? Né? No sentido de eu trabalho, né? Que vai funcionar, que no sentido que funcione, né? Para ambas as partes. Então, both parties, both quer dizer ambos, ambas, né? Both parties, ambas as partes. And works é que funcione, que não, esse works não é no sentido de trabalhar, no sentido de funcionar, that works for both parties, ok? Então, essa seria a primeira parte, né? A segunda parte seria stating positions, né? Quando eu preciso mostrar qual a minha posição com relação a esse acordo comercial, a essa negociação. Então, starting a position. Deixa eu ver se o meu... Tá. Starting a position... Stating a positions, né? Então, deixa eu botar aqui para vocês não se perderem. Só um minuto. Então, stating positions, our primary concern is the price. Então, quando eu digo, eu vou deixar aqui qual é a minha posição referente a algo que eu estou negociando. Então, stating positions, our primary concern is the price. We need to ensure that the delivery schedule meets our needs, né? Então, aqui. Then, how can I start this? Como eu posso falar sobre isso? Eu posso dizer assim, we'll review your proposal and our primary or mainly primary, né, concern is the price. Oops. Concern is the price, is the timeline, is the workforce, is the, let's see, the way that it is going to be done. Or you want to get out again. So we reviewed, sorry guys. So we reviewed that doesn't have, just miss. So we review, just 1 second here, see, sometimes there just miss. So we review your proposal and our primary concern is the price. Can be aqui, né?
is the price, is the timeline, né? Deixa eu botar aqui, isso aqui vai ficar assim porque eu estou fazendo tudo junto para vocês verem. Is the workforce, né? Is the way that it's going to be done. Então, aqui são várias coisas que eu posso falar como exemplo. Então, aqui eu estou falando quais são, se eu tenho um contrato que eu revisei, se tem alguma proposta que eu revisei, tudo isso eu posso colocar aqui e mostrar, né? Porque seja o preço, ó, primary, we need to ensure, né? Primary concerns the price. You need to ensure that the price is right, né? You need to ensure that the price is, you need to ensure the price is the market price. You need to ensure this is the right decision you're going to be making. Tá? Então, o que é ensure? Eu preciso ter certeza. Então, ensure é outra palavra que eu uso muito no Business English. That the delivery schedule. Então, que o calendário de entregas, né? Delivery schedule. Meets, tá? Está de acordo com o quê? Meets aqui não é no sentido de reunião, meets aqui não é no sentido de encontrar, mas que está de acordo com o quê? Com as nossas necessidades, our needs, né? Então, needs, nesse sentido, não é um verbo needs, mas as minhas necessidades, certo? Então, aqui quando eu estou mostrando a minha posição numa negociação. Agora a gente vai falar para eu clarear, né? Para eu identificar e ter uma... Clarear é boa, né? Esqueci da palavra em português, gente. Então, to clarify, né? Para realmente mostrar, identificar, né? Tirar todas as dúvidas. Então, clarifying the points. Esqueci da palavra em português. Sorry aí, ok, pessoal? Então, can you clarify what you mean by that? Você pode me explicar o que você quis dizer com isso? Could you provide more details on this point? Então, quando eu não tenho certeza do que foi dito, eu não tenho certeza de como foi feito essa negociação, eu faço dessa forma. Ok? And so, is Holly coming here to say hi to me? And so when I need to clarify a point in a negotiation, I ask questions when I'm not sure what they're saying, right? Então, eu faço perguntas, eu pergunto, I ask questions to make sure I understand what's being said. Para eu ter certeza o que está sendo dito, o que está sendo negociado, quais são as propostas. Então, eu sempre vou começar com can you, could you, may you, né? Então, could you clarify what you mean by that? Você pode me dizer o que significa isso? Could you provide more details? Vocês podem me dar, né, providenciar mais detalhes nesse ponto específico? Então, sempre eu vou ter com relações, quando eu estou pedindo mais informações, eu quero ter certeza do que está sendo proposto, ok? Daí o ponto 4, né? Making offers, né? Making offers. Então, quando eu vou fazer uma oferta, né? Eu tenho uma negociação, eu vou fazer uma oferta. Então, we are prepared to offer you. Então, I used to work a lot in the negotiations tables, right? I used to work with CFOs, CEOs, and all the O's in the world that you can think of. Então, eu trabalhava muito trabalho ainda na parte de negociação. Então, numa mesa de negociação, seja com todos os CEOs, CFOs, todos os C-levels managements que vocês possam imaginar. Então, quando a gente avalia um projeto, quando nós avaliamos um serviço, né, a gente tem que ver todos os pontos, e baseado em todos os pontos, todos os riscos, a gente vai fazer uma proposta. Então, we are prepared to offer you, né? Então, a gente está preparado para te mostrar isso, estamos preparados para isso. Daí eu digo, we are prepared to offer you like a 20% commission, prepared to offer you a better price than the last time, a discount of 20%, or you're going to raise our price by 10%, we're going to give you more workforce. We're going to negotiate. This is the negotiation point, okay? Our offer includes a discount if you can finalize it today. Então, se vocês fecharem hoje, eu vou te dar um desconto. Então, isso são pontos de negociação. If you order more, I'm going to give you more discount. If you order up to 10 units, it's going to be this price. But if you order more than 10 units, you're going to have that price. Então, se vocês
pedem 10 unidades, vai ser um preço, mas se vocês pedem acima de 10 unidades, é outro. Então, bulk, né? Quando I sell in bulk. Então, quando eu tenho uma grande quantidade, eu consegui um melhor preço. É por isso que muitas vezes as empresas pequenas têm mais dificuldades, né, de concorrer com as empresas grandes. Por quê? Porque elas compram em bulk, né? O que é bulk? Compram em grande quantidade. Quando eu compro em grande quantidade, eu vou ter um desconto de preço, eu vou pagar menos por isso. Com isso, eu vou ter uma margem, eu vou poder vender mais barato que o pequeno não vai ter, né, um cash flow grande para poder pagar, para poder bancar essa compra quantidade. Então, ele vai comprando aos poucos, ok? Então, aqui alguns exemplos. We are prepared to offer you a 10% discount if you can finalize the contract today. Então, nós estamos preparados, aqui de novo, we are prepared to offer you a 10% discount. A gente está preparado para te dar 10% de desconto se a gente finaliza isso hoje, né? Our offer includes extended support service at no additional cost. Eu acabei de fazer uma proposta faz alguns dias para Dubai. E uma das propostas, uma dos pontos da proposta é exatamente isso. There is no extra cost for extended support services, né? Ou maintenance services. Então, eu não tinha nenhum custo acima por serviço de manutenção, ou serviço de suporte. Então, isso são pontos que podem sim somar numa negociação e não necessariamente traga, né, valores, mas valores que eu não consigo medir. Eu não sei quanto poderia ser gastado em manutenção, não sei quanto teria que gastar com serviços de suporte, certo? Então, dependendo da situação, isso é importante. Então, a offer includes offer, oferta, né? Inclui. Extended support. O que é extended, né? Aquela garantia, extended warranty. Então, aquela garantia estendida, né? Aquele suporte estendido. Se era 2 anos, ficou 3. Se era 1 ano, ficou 2, e assim por diante. At no additional cost. Então, sem custo adicional. Então, em vez de botar without additional cost, eu boto at no additional cost, ok? The counter offers. Now, then I have the counter offers. I'll just put here. I have the counter offers. What is counter offer? Okay, I offer 50% discount. No, I want a 60% discount. The 60 é uma Uma counter offer. Okay, I'm gonna buy something for $10. No, I just buy it if you let me get it for $8. That's not a counter offer. You wanna sell for 10, I offer 8, and we close on 7.5. Almost like this, ok? Então, vocês querem 10, eu ofereço 8, a gente acaba fechando em 8,5 ou 7,5, depende da negociação. Então, counter offers. We appreciate your offer, but we were thinking more along the lines of, né? A gente aprecia muito, gostamos muito da sua oferta, mas nós estávamos pensando mais nessa linha, né? That's an interesting proposal, but we like to suggest a better schedule time. I'd like to suggest a better payment terms, né? Aqui a gente pode colocar, então, we appreciate your offer, but you're thinking more along the lines. Então, eu aprecio a tua oferta, mas a gente está pensando mais nessa linha. That's an interesting proposal. Então, tu sempre vai dar um feedback positivo, né? No início, vai dar um feedback. Então, that's an interesting proposal. We appreciate your offer, but... Sempre que eu boto alguma coisa e coloco but, tem um mais aí. Então, eu gostei disso, mas, né? Eu apreciei isso, mas... Então, aqui vem uma sugestão, ok? Então, aqui alguns exemplos. We appreciate your offer, but we are thinking more along the lines of a 20% discount given the volume we are purchasing. Isso que eu acabei de falar dos volumes, né? Se eu estou comprando volume maior, eu acredito que eu deveria ter um desconto maior, correto? Então, aqui, ó, we appreciate your offer, but we are thinking, mas nós estamos pensando mais num desconto de 20% dado o volume que nós estamos comprando, né? Discount given the volume we are purchasing. Outro exemplo. There is an interesting proposal, but we'd like to suggest a longer payment term. Lembra que eu falei do payment term ali antes? Então, a gente gostou da proposta, mas a gente gostaria de pagar... O que é payment term? Termos de pagamento. Então, 30, 60, 90, né? We'd like to pay 30, 60, 90 days, né?
50% when you do the PO. What's a PO? A purchase order. And the remaining in 60 days, or the delivery time. Então, no momento em 60 dias, ou no momento que for entregue. Então, e o que seria esse 50%? Seria o down payment. O que é um down payment? É um pagamento adiantado antes de receber um serviço ou um serviço ou entregar um trabalho, um produto, desculpa, ok? Daí eu tenho my bargain. I need to bargain, né? O que é isso? É o barganhar. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só fazer aqui concessions. So, if you can meet us halfway, we can move forward. We are willing to compromise on this if you can adjust your terms. Então, aqui eu estou barganhando, né? If you can meet us halfway, se você me encontrar aqui na metade, a gente pode seguir adiante, a gente vai fechar o contrato, a gente vai fechar esse acordo. We are willing to compromise. O que é isso? Eu tô disposto a comprometer, estou disposto a ceder, né? Compromise. Nisso, se a gente conseguir ajustar o quê? Os nossos termos, né? Então, you can meet us halfway, meio termo. E se a gente se encontrar, né? If you can meet us halfway, we can move forward. Se a gente se encontra no meio do caminho, né? A gente pode seguir adiante com o contrato, ou com o que foi proposto, algo assim. We are willing to compromise on this if you can adjust your terms. A gente está disposto a se comprometer com isso, né? Compromise não comprometer. A gente está disposto, né, a deixar isso, perder isso, se vocês conseguirem ajustar os termos, ok? Por exemplo, if you can meet us halfway on the pricing, you can commit to a longer contract duration. Então, se vocês se conseguirem, né, me encontrar no meio, no preço, né, se eu estou pedindo 10 e eu chego a 8, eu estou disposto a me comprometer com vocês por uma duração de contrato muito maior, longer, né, longer, commit, me comprometer. We are willing to compromise on the delivery schedule if you can provide additional training for our staff. Então, eu estou disposto, né, a deixar, tipo, perder um pouquinho ali no calendário de entrega, se vocês providenciarem um treinamento adicional para a minha equipe, my staff, ok? E o último ponto que a gente vai ver hoje vai ser sobre concessões. Quando eu concedo algo, eu dou algo e eu concedo algo. We agree to do this if you're willing to reduce the price. You agree to do this if you're willing to work in the scheduled timeline. We agree to do this if you're willing to give us a better delivery time, né? Então, aqui, eu estou de acordo, eu concordo com isso se você estiver disposto a fazer isso, né? Eu digo o que é isso. Outra, we are ready to make some concessions to reach a deal. Então, eu estou disposto a fazer eu vou me comprometer com algumas coisas, né? Eu não vou fazer. Se a gente chegar num acordo, então, se o preço sobe muito, não ia pagar um pouquinho mais, mas se vocês deixarem esse preço por um período maior de tempo. Então, isso tudo são coisas que a gente pode fazer numa negociações e tem muito mais para a gente ver, ok, pessoal? Deixa eu só sair daqui. Só um pouquinho. Então, tem muito mais coisas que a gente pode ver. A gente vai ver numa segunda aula, provavelmente vai ser semana que vem. E eu vou dar, então, uma segunda parte, né, dessas expressões de negociação em inglês. Aqui é só uma pequena parte, ok? Então, tem muito. A gente pode utilizar isso não só para a minha área corporativa, mas para qualquer negócio que eu esteja fazendo da área profissional ou da área pessoal. Então, você, principalmente que está na área de vendas, representante comercial, né? O financeiro que está sempre tendo que negociar termos, condições, preços, pagamentos, enfim. Isso é essencial para vocês realmente terem jogo de cintura, principalmente em inglês, para fazer isso. Então, aí, nessa aula de hoje, a gente viu vários termos, várias expressões de como eu posso fazer para várias situações. Na próxima aula, a gente vai ver mais, ok? Então, e para quem quiser se aprofundar mesmo em tudo isso que é o FFCI, né, que é a fluência financeira e contábil em inglês, tem um módulo todo de negociações em inglês, ok? Então, além de todas as outras partes financeiras, termos financeiros, enfim, né?
indicadores, muitas coisas ali, balance sheet, enfim, relatórios, mas um módulo inteirinho é sobre negociação em inglês. Desculpa, eu olho querendo sair outra vez. Como eu disse, eu estou nos Estados Unidos, eu vou passar uma temporada aqui com um novo desafio, vai ser bem legal, e eu vou estar compartilhando com vocês. Então, e para quem vocês acham que essa aula vai ser is going to benefit some people, né, that are in the business and the corporate business? Por favor, compartilhe o link, né? E para quem vocês acham que vai realmente ajudar. Me sigam lá no Instagram também. Eu tenho tudo. Eu trago para vocês diariamente várias partes, vários exemplos do mundo corporativo lá também. E aqui, né, convido todos vocês todas as quintas-feiras, às 20 horas, especialmente essa semana a gente fez nesse dia, em função de estar viajando, né, em todas essas funções, esse novo desafio profissional, por causa do inglês. Então, tá aí uma chance para vocês correrem atrás, para quem ainda está querendo fazer o quê? Se comunicar bem em inglês, porque o nosso foco de todas as nossas aulas é a gente ter uma bagagem, né, do quê? Do inglês profissional, daquele inglês que vai te levar a você chegar ao pique da sua carreira, ser o quê? Um peak leader, ok? Então vai estar o link aqui para quem quiser mais informações, se o pessoal do WhatsApp, a minha equipe também pode ajudá-lo. E aí, pessoal, vamos continuar treinando o nosso inglês, vamos continuar usando o nosso inglês no dia a dia, principalmente o nosso inglês corporativo, ok? All right, everyone. Então, thank you everyone for being here tonight, this evening. Thank everyone for going and doing the extra step to become a peak leader. And you can do it, okay? And see you next time. See you guys.